E aí pessoas, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Como sempre, ali está o mestre do terror. Eu sou o Rodrigo e bem-vindos a mais um daqueles vídeos em que eu vou tagarelar, em que eu vou falar sobre memórias, sobre coisas encontradas aleatoriamente no meio das minhas bagunças, das minhas coleções, das minhas acumulações, como vocês quiserem chamar. Porque estava eu mexendo nas minhas coisas e me deparei com essa ediçãozinha aqui. A Mad ainda é da editora Record, o número 89, que trazia na capa a morte do super-homem. A Mad ainda colocava assim: Mad se recusa a entrar no hall dos editores, especuladores, jornalistas e contrabandistas de gibi que estão faturando uma grana preta com a morte do super-homem. E ao ver essa edição, me invadiu uma nostalgia muito grande. Porque eu diria que essa edição aqui eu comprei em banca, tá? É uma edição comprada em banca. E foi um dos maiores clickbaits nos quais eu caí, antes mesmo de existir o clickbait. É uma das maiores tapeações, uma das maiores enganações que eu já caí. E foi a Mad que conseguiu isso. Por pura dedução, porque eu simplesmente deduzi. E deduzi erroneamente, vamos dizer assim. Todos nós conhecemos a fama da Mad, todos nós sabemos aqui se presta uma revista para tirar sarro, uma revista para tirar onda. E estamos falando, obviamente, da época em que a morte do super-homem estava explodindo nas bancas, estava, revolucionando o universo dos quadrinhos. Só se falava nisso, só se comentava isso. E é claro, meus amigos, que o mínimo que eu esperava é que a Mad realmente fosse tirar um sarro, né? Tirar uma onda com essa questão. Quando eu vi em banca, eu não comprei, eu não vi, eu nunca li o material completo da morte do super-homem, acredita? Quando eu comprei em banca, vi essa capa, eu pensei: a Mad deve ter tirado um sarro fortíssimo, deve ter uma daquelas paródias pesadas com a morte do super-homem e eu vou querer. Eu comprei, é o número 89 de 1992. E qual não foi a minha surpresa ao ver que a maior tiração de sarro que a Mad fez com a morte do super-homem nessa edição foi mesmo a capa. Nada do que eu esperava encontrar aqui dentro eu encontrei. A Mad trollou os seus leitores na época, me trollou. Ela criou uma seção muito inteligente, eu achei muito bem sacado. Com o passar do tempo eu consegui apreciar melhor essa seção, que foi aqui: outras mortes de heróis que gostaríamos de ver. E foi o mais perto que nessa edição a Mad chegou de tirar um sarro da morte do super-homem. Aí ela criou aqui diversas histórias narrando mortes de outros personagens famosos, tipo o Homem-Aranha, que enfrentou um inseticida gigante, né? O Flash, que morreu atropelado na linha vermelha, o Snoopy, que foi envenenado, o Tarzan, que morreu lutando contra manifestantes, o Alf, que foi linchado pela sua família, o Hulk, que morreu entalado no banheiro público, o Calvin, que forjou o próprio sequestro e morreu, né? A Mulher Maravilha, que foi morta, atacada por marinheiros, e o Batman, que morreu no Rio de Janeiro. Na época, eu lembro que quando eu li isso, cara, eu até gostei, mas como eu tava esperando muito uma paródia forte, uma história em quadrinhos forte sobre a morte do super-homem, eu não apreciei tanto quanto poderia apreciar esse humor aqui. Eu fiquei esperando, né, uma história com a morte do super-homem. E não há, amigos e amigas,
Senhoras e senhores, não há uma história com a morte do Super-Homem. Há uma paródia com a mudança de hábito, que eles chamaram de lambança de hábito, né? Aí com as marginais do Aragonês, que não deixa de ser legal, né? Com desenhos do Mort Brucker e texto do Stan Hart. Não deixa de ser divertida, mas não era o que eu estava esperando. Aquelas sessões aleatórias do Mad, 20 motivos para você se arrepender de ter feito o vestibular, né? Sessão Detective, pequenas mas insignificantes invenções do passado. Não, significantes na verdade, né? Aqui eu lembro que essa daqui eu gosto, porque eu acho o Mad tinha uma maneira de fazer um humor que muitas vezes era idiota, mas ao mesmo tempo era inteligente, né? Tipo amaciante de roupas, a chaminé, foto tamanho carteira, invenções interessantes, saco de vômito. Aí, Mad vê o salto do amor. Isso aqui eu já achei meio forçadinho, né? Não gostei muito. Mas então, voltando ao lado irônico, sessão clássica, tem que ter. Mas então, à medida que eu ia avançando na leitura, eu ia percebendo, cara, que não acontecia. Que, né, o ABC das profissões. Onde estava a minha paródia com a morte do Super-Homem? Onde estava? Tinha sessões muito boas, né, com a sessão do Aragonês, Mad vê a jardinagem. Maravilhosa essa sessão. O que vem do Aragonês é fantástico, né? Mas não vinha, aquilo não vinha, as coisas não aconteciam. Eu fui avançando na leitura. Tinha Murcha e Bronca, uma outra paródia que não me era, diga-se de passagem, interessante. E no final das contas, cadê a história paródia da morte do Super-Homem? Eu só fui me dar conta da grande piada feita pela Mad número 89 quando comprei ela e fui ler. Que a grande piada era que justamente eu tenho certeza que não fui só eu o cara ingênuo daquela época. Eu tenho certeza que milhares de leitores da Mad na época compraram essa edição esperando, tendo certeza que iriam encontrar uma daquelas magníficas paródias feitas pela Mad, falando da morte do Super-Homem, da tão badalada morte do Super-Homem, e não encontraram isso aqui. Não deixa de ser um certo arrojo, cara. A Mad trollou seus próprios leitores. Ela mentiu descaradamente para seus próprios leitores. Ela faturou com a morte do Super-Homem, sim, porque eu duvido que não tenha tido uma bela venda com isso aqui. Ela traiu, capitalizou em cima do negócio sem entregar praticamente nada. Era por isso que eu sempre achei essa revista genial. E eu só quis fazer esse registro, um videozinho rápido, só para falar disso e para fazer uma das minhas perguntinhas no final. Lá nos anos 90, você era leitor da Mad? Você lembra dessa edição? Você também comprou achando que ia encontrar uma baita paródia aqui dentro e não encontrou nada? Não deixem eu me sentir imbecil sozinhos, me ajudem aí, coloquem nos comentários. Deixa eu não me sentir tão só nesse universo. E desse vídeo, se você gostou, um likezinho pra mim, pro meu querido mestre do terror. E a gente vai embora. Fomos!